Hoje nós vamos começar o mês de mordomia, falando sobre a mordomia cristã. Todas as vezes que se fala de mordomia, a gente pensa, o pastor vai só falar em dinheiro. Mas não é só isso, dinheiro é só uma coisa, uma parte da mordomia. Existe muita coisa. Eu vou pedir à irmã que me ajude passando esta folha aqui. Eu vou pedir aqui, você poderia me ajudar passando aqui rapidamente, uma folha para cada pessoa. Irmão Fernando, ajude aqui. Márcia, pode. Passando essa folha, uma folha para cada pessoa. E nós vamos estudar sobre o que a Bíblia ensina sobre a mordomia cristã. Obrigado pela ajuda aqui. Vocês vão abrir as suas Bíblias, por favor, em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10. Deixem as Bíblias abertas, porque nós vamos consultar algumas vezes. E você vai ver o que a Bíblia fala sobre as finanças. Na escola dominical, o pastor Márcio começou a ensinar hoje, falando sobre essa parte de finanças. E ele trouxe logo no início, ele trouxe uma informação muito interessante. Todos receberam aí atrás, todos vocês. Lucas, pode passar lá atrás, por favor, para quem não recebeu, lá atrás. O pastor Márcio trouxe uma informação interessante. Ele disse, olha pessoal, mais de 2.000 versos na Bíblia, mencionam sobre dinheiro. Você sabia disso? Também Jesus falou mais sobre dinheiro do que o reino de Deus. E terceiro, 2/3 das parábolas de Jesus mencionam dinheiro. Isto é, na Bíblia há muita coisa a respeito de finanças, muita coisa a respeito do dinheiro. E quando a Bíblia fala sobre o dinheiro, não está só ensinando que você deve dar a Deus o que a Ele pertence, que é o seu dízimo e sua oferta. Quando eu recebo o meu salário no final do mês, que a igreja me dá para servir aqui como pastor, então eu recebo um salário. Com esse salário eu mantenho a mim e a minha família. Mas desse salário eu retiro o meu dízimo. Aí você pode dizer, mas pastor, o senhor já está recebendo o dinheiro da igreja, por que o senhor dá o seu dízimo? Porque o dízimo não me pertence, é uma parte de Deus. Ainda que eu receba da igreja de Deus, eu devolvo a Deus a parte que eu recebi, que não é minha. Então, dessa 10ª parte é do Senhor. Quando eu era menino, eu trabalhava como engraxate. Eu saía para a rua engraxar sapatos. Quando eu voltava, com, naquela época, 30 cruzeiros, 20 cruzeiros, então minha mãe sempre perguntava, quanto é de Deus? Se eu tivesse ganho 30, eu dizia 3 cruzeiros é de Deus. Então, eu pegava um envelope e colocava os 3 cruzeiros e no domingo ia à frente, naquele momento que o pessoal veio aqui, e dedicava o meu dízimo ao Senhor. Por que a Bíblia diz isso? A Bíblia ensina isso porque foi um plano de Deus para a manutenção da sua causa. Deus não queria que a igreja fosse mantida pelo governo, pelo Estado. Deus não queria que a igreja fosse mantida pela instituição, outra. Deus queria que a igreja de Jesus fosse mantida por nós, os seus servos. Então ele bolou um plano. Ele imaginou um plano, e o plano de Deus foi esse. A 10ª parte de tudo que eu ganho é de Deus, não é meu. Deus me dá 90%. Muitos de vocês usam aquela pasta Colgate. Você sabia que William Colgate, ele foi um grande e extraordinário homem de Deus. Era um crente muito fiel, muito dedicado a Deus. Mas a vida dele, quando ele começou a vender perfume na rua. Ele saiu de porta em porta oferecendo perfume. Aí ele fez um contrato com Deus. Ele disse, tudo que eu ganhar, Senhor, eu vou dar o meu dízimo. 10ª parte de tudo que eu ganhar, eu vou dar para o Senhor. Aí ele dava. Depois ele começou a vender muito, ele fez um outro contrato com Deus. Ele disse, olha, tudo que eu ganhar, eu vou dar 15%. Aí ele dava os 15%. Deus não pediu isso, mas ele quis dar. Então ele começou a ganhar mais ainda. E ele foi então crescendo, montou a sua companhia. No final da sua vida ele tinha um contrato com Deus. Ele disse, Senhor, até agora eu tenho dado dízimo. De agora para frente eu vou ficar com dízimo.
Eu vou reter o dízimo para mim e vou te dar 90%. E olha o que se tornou esta fábrica, o gigante desta companhia. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, de maneira alguma, vai impedir o meu crescimento financeiro, espiritual, ou social, ou familiar, se eu for fiel ao Senhor. Quando Israel era fiel a Deus, Deus abençoava Israel. Mas quando Israel não era fiel a Deus, ó, tome chumbo. E do grosso. Porque Deus é assim. A Bíblia diz que Ele é amor, mas Ele é justiça. Romanos diz, considerai a bondade e a severidade de Deus. Então Deus tem duas pernas. Uma chama-se bondade, a outra chama severidade. Da mesma maneira que Deus é bondoso com você, Ele também é severo. E onde está escrito isso mais? Lá no Salmo 23, que você conhece tanto. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quem já viu vara consolar alguém? Alô? Mas a vara serve para quê, ó? O cajado. Então eu vou explicar. Da mesma maneira que Deus usa a vara para pegar você algumas vezes, Ele usa o cajado para recolher a você, para proteger a você. Era o que Davi fazia, ele era pastor de ovelhas. Às vezes a ovelhinha estava ali, não queria andar, ele dava uma varadinha, a ovelhinha caminhava. Quando a ovelhinha estava lá no precipício, ele pegava o cajado e trazia a ovelha. Então, o mesmo pastor que é Jesus, me dá umas varadas de vez em quando, para que eu fique alerta. E a Bíblia diz que Deus disciplina aquelas pessoas que Ele ama. Deus não disciplina porque Ele não me ama. Nós disciplinamos os nossos filhos. Agora, porque eu dou umas palmadinhas nele eu não amo? Não tem nada a ver. A gente às vezes educa a criança, como diz a Bíblia, ensina o menino o caminho que ele deve andar. Não retire a vara da criança. Por quê? Porque a disciplina é necessária. É necessária. Mas você tem que fazer tudo com amor, com carinho. E é como Deus faz. Né? Então, a palavra de Deus fala sobre finanças. Ora, vocês veem por aí seminários sobre finanças, né? Você ouve falar muito de aplicação de dinheiro, tanta coisa. Quantos de vocês aqui não recebem quase toda semana aquelas cartas que vêm, aplique cartão de crédito, já vem até seu nome impresso. E você olha ali, né? Vem uns que oferecem passagem de viagem para você sair, outros oferecem, são muitos incentivos. Para quê? Para que você preencha aquele formulário e tem um cartão de crédito. Eu estava lá no Walmart comprando, uma senhora na minha frente, na hora que ela foi pagar, o moço disse, aí, como se você vai pagar? Vou usar o meu cartão de crédito. Aí ela abriu a carteira. Quando ela abriu a carteira, foi aquele mundo de cartão de crédito. Eu fiquei assim, ó, misericórdia. Misericórdia. Hoje até o pastor Márcio estava falando algo muito interessante na escola dominical. Eu sei que os que estiveram na escola dominical estavam uma classe lindíssima. Foi ou não foi, pastor Márcio? Linda a classe. Muita gente está vindo da classe. Pastor Márcio estava falando isso e é verdade. A gente chama cartão de crédito, mas na verdade não é crédito, é débito. Porque você usa, estão debitando para você alguma coisa. Né? Você pensa que ter 2 ou 3 cartões, é crédito, eu vou esparramar aqui a minha dívida. Mas você vai ter que pagar. E se não paga, a coisa vira o quê? Uma bola de neve. Como que você acha que o mundo aí fora sobrevive nessa questão financeira? Sobrevive dos juros dos idiotas. Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que ter cuidado. E nós vamos falar nesses 3 domingos sobre isso, o cuidado que você deve ter com as suas finanças. Então, nós temos que ter cuidado. O problema não é ter um cartão de crédito, eu tenho um, só um. E eu escolhi um, bem escolhido, é esse aqui. Está escrito American Airlines. Sabe por quê? Porque me dá as milhas. Mas você sabe por que eu tenho as milhas? Porque eu tenho que pagar todo mês, todo ele. Eu não posso ficar devendo, senão eu vou pagar juros. É a única coisa. O dia que eles cortarem as milhas, eu não quero cartão. Para que eu vou querer cartão de crédito? Então eu tenho que usar alguma coisa que é favorável, mas não desfavorável. Né? No Brasil tem muito cheque especial. Cheque especial. Aí o sujeito vai no banco, minha mãe falou para mim,
Ela me telefonou, filho, você não sabe da maior. Eu falei, qual é, mãe? Estou esperando uma notícia quente daquelas coisas. Consegui o meu cheque especial. E ela tem 80 e poucos anos. Eu disse, minha mãe, por favor, mamãe, devolva esse cheque especial. Por quê? Se ela tem 80 e poucos anos, ela vai passar os últimos anos da vida dela devendo. Devendo. E não é o que Deus planejou para você. Deus não planejou dívida. Deus planejou que cada um de nós viva uma vida feliz financeiramente falando. O problema é que nós muitas vezes não observamos os princípios da palavra de Deus e começamos a meter o pé no acelerador. Meter o pé no acelerador. Quando você abre o olho, olha aí. A dívida enorme pesando sobre os seus ombros. E nós vamos falar isso mais adiante. Então, na verdade, a vida financeira gira em torno de 3 princípios: ganhar, gastar e guardar. Ganhar, gastar e guardar. Bem, não são todas, mas normalmente as mulheres observam os 2 primeiros princípios: ganhar e gastar. Eu chamaria esse princípio de gagá. Por que gagá? Porque exatamente o que você percebe. Elas vão ganhando e gastando pelo resto da vida, até ficarem velhinhas. E a adoção desse princípio acaba levando a pessoa a ficar lelé. Por que lelé? Porque leva o que não precisa e leva o que não precisa também. E aí vai acontecendo os problemas que você vê. Eu fico impressionado com a estrutura americana às vezes. Quantos de vocês já foram à casa de alguns americanos? Você vê, quando eles abrem a porta da garagem, o carro nem está ali. É caixa, é coisa que você fica impressionado. Junta. Depois faz um yard sale e vende tudo a preço de banana. Como é que pode uma coisa dessa? Exatamente. Então, veja bem, quantas vezes a gente vai juntando. Chega um dia e você diz assim, eu estou cansado disso aí. Minha esposa gosta muito de dizer isso. Ela arrumou a casa, tal, por causa do trabalho dela, de decoração. Então, ela teve que arrumar a casa. Aliás, eu sou um dos poucos privilegiados. Moro numa casa que é display ao mesmo tempo. Então, sempre, pior é que eu tenho sempre estar ajudando ela a limpar tudo. Porque pode entrar um cliente a qualquer hora. Mas, acho graça. Às vezes minha esposa chega, entra no quarto e diz assim, eu estou cansada dessas cortinas. Você diz, mas eu amo essas cortinas. Eu gosto tanto delas. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu digo isto. Normalmente as mulheres gostam muito da palavra sale, liquidação em português. Tudo que está em sale, chama a atenção das mulheres. Não é o nosso caso. Você já percebeu a mulher quando vai com você fazer as compras? Elas vão andando. De repente ali, sale. Ela, marido, vou levar isso aqui, tem que aproveitar. Aí você, não, por favor, nós não precisamos disso aqui. E vai adiante. E às vezes tudo que está em sale entra ali no carrinho. Não estava nem planejando a sua lista desse tamanhozinho da mulher. Aquela listão enorme. Por quê? Bem, são 2 mundos diferentes. Tanto é verdade que nós precisamos que as esposas nos ajudem, porque nós, os homens, somos muito mente direcionada, mente fechada, e as mulheres veem a coisa de um ponto de vista mais amplo, como é importante também que elas tenham cuidado para que a casa não fique cheia demais e acabe a gente não usando. E os homens? Os homens preferem mais ganhar e guardar. Só querem saber do princípio gagá se for para ganhar gaita. Se não, não. Mas isso aí faz com que nós, os homens, os esposos, corramos o risco de sermos vistos como mão de vaca, pão duro, tio Patinhas. Esses são os títulos mais amenos que elas nos dão. Os outros títulos, elas ficam com elas.
só passam na cabeça, sabe? Mas o pior de tudo isso é essa situação de querer guardar, economizar, não vamos fazer, não vamos comprar, é levar a pessoa para um outro caminho que a Bíblia chama de avareza. Ser econômico é uma coisa, ser avarento é outra completamente diferente. Entretanto, um pode levar ao outro. A distância entre um e o outro é muito pequena. Portanto, nós temos que ter cuidado. Lá em Eclesiastes 5, versículo 10, que é o texto que nós lemos, que estamos baseando nesta manhã, Eclesiastes 5, 10. Aliás, 9, 10 é o texto, mas eu queria ler para vocês Eclesiastes 5, 10, porque é um texto interessante que fala sobre isso. E olha o que é que diz a palavra de Deus. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro nunca, nem o que ama a riqueza se fartará do seu ganho, porque tudo isso é vaidade. Veja bem o que a Bíblia diz. Quem ama o dinheiro, quem fica só, vou guardar, não vou gastar, isso aqui é assim. Quem controla muito, o que diz a Bíblia? Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isto é vaidade. O texto que nós estamos baseando hoje, esse estudo, 9, 10, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Por quê? No céu, isto é, na sepultura para onde tu vas, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem coisa alguma. Em outras palavras, em português, claro, você não vai levar nada. Vai juntando, não gasto, não usufruo do que tenho, do que Deus me dá, por causa daquela avareza, por causa daquela coisa de não vou, é isso que quero mais, e vou me ajuntar. De repente meus olhos se fecham e fica tudo para os outros gastarem, senão a própria mulher. Porque não levamos nada. Jó disse, eu nasci, sem trazer nada para este mundo. E sem nada para lá voltarei. Então, o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia concorda com as mulheres ou concorda com os homens? O princípio da Bíblia é este. SOS Finanças. Submissão, obediência e sabedoria. Quando eu estava escrevendo esse estudo, então eu pensei, gente, que palavra que eu preciso para colocar aqui? Não vinha palavra à minha mente. Aí eu peguei o dicionário. Aí fui olhar tudo, irmão, da ponta a ponta. Do S, depois do O, para ver uma palavra. E encontrei a palavra. Mas quando eu encontrei a palavra, eu disse, mas era isso mesmo que a gente já sabe, eu não precisava nem ter olhado. Submissão, obediência, sabedoria, são 3 coisas que a gente fala todo o tempo. Por que eu tinha que olhar no dicionário? Porque às vezes a gente fala, mas não presta atenção. Quando você se submete à vontade de Deus, suas finanças correm às 1000 maravilhas. Por que eu coloquei entre aspas? Porque significa que essas maravilhas, 1000 maravilhas que eu possa denominar, nem sempre é tão maravilhas assim. Porque Deus orienta dentro do seu tempo, da sua maneira de ser, e muitas vezes nós saímos um pouquinho da direção e a coisa não funciona bem. Por isso tenha cuidado. Quando você obedece os preceitos bíblicos no que diz respeito às finanças, até o erro torna-se uma bênção. Como isso é possível? Até erro se tornar uma bênção. Eu vou contar para vocês como isso é possível. Quando eu era pastor em Sorocaba, São Paulo, nós abrimos uma congregação e depois fomos construir uma igreja ali. E havia um irmão na igreja que era responsável por construção. E nós pedimos a ele que construísse. Então compramos um terreno. E como era uma gleba de terreno, 5 lotes, nosso terreno era no meio. E ele começou a construir. Mas era um terreno pequeno, acanhado, eu sabia que a igreja ia ficar muito pequena. E nós já tínhamos orado tanto, pedindo a Deus aquele terreno, tínhamos pedido a Deus o dinheiro, Deus tinha nos dado. E agora? Deus iria parar ali? Não. Mas nós não tínhamos saída. Nós continuamos orando que Deus nos mostrasse uma saída. Um dia um irmão veio, eu estava na minha casa,
Eu atendi, era um advogado. Pessoal, o senhor é o pastor daquela igreja que está construindo lá no tal lugar? Sim. Aí eu vim aqui com o meu advogado para o senhor tirar a igreja do meu lote. Falei, do seu lote? Que história é essa? Irmãos, nós descobrimos que ao invés de colocar a construção no nosso lote, a construção foi colocada a metade no lote do vizinho e a metade no nosso. Aí eu falei para ele, você gostaria de vender o terreno para a igreja? Ele disse, não, eu vou me casar e quero construir minha casa lá. Aí eu fiz aquela oração de Neemias. Sabe qual é a oração de Neemias? Quando você não tem tempo, nem sequer para orar. Aquilo tem que passar rápido na sua cabeça. Eu orei, Senhor, diga-me o que falar este homem. E abrir os olhos. Quando eu olhei aquele homem, eu disse, olha, não tem problema nenhum. Amanhã mesmo eu vou mandar tirar a igreja lá do seu lote. E, irmão, as paredes já estavam altas, quase a ponto de colocar o teto. Eu disse, amanhã a gente tira. Aí ele ficou todo alegre. Olhou para o advogado. Quando os dois terminaram de mostrar, eu disse, agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Ele falou, qual? Você já foi vizinho de igreja alguma vez na sua vida? Ele falou, não. Eu falei, só vou te dizer. Nós vamos tirar o lote, vamos construir do seu lado. Mas depois eu não quero que você reclame. Por isso, se o advogado está aqui, eu vou falar diante dele. Primeiro, os nossos cultos vão até tarde da noite. A gente canta alto. As crianças correm. O povo vem à igreja e estaciona na porta da casa dos outros. A gente pede, mas o pessoal não escuta. Mais ainda, nós temos culto matutino, às vezes. O culto matutino começa às 4 horas da manhã. E quando é vigília, vai de meia-noite até às 6. E eu comecei a dizer toda a atividade da igreja. Quando eu terminei, ele olhou para mim e disse, quanto o senhor me dá pelo meu lote? Hoje a igreja está construída nos 2 lotes. Está lá uma igreja lindíssima. Quando você chega no Central Park, começa a baixar, você vê a igreja no alto. Tudo começou com um erro e terminou com uma bênção. Por isso que eu estou lhe ilustrando isso. Que às vezes, até erros que venhamos a cometer, quando a gente presta atenção nesse princípio da palavra de Deus, de submissão a Deus, de obediência e sabedoria, até alguma coisa que a gente faça que pode não ser completamente certa, Deus vai corrigir o curso, Deus vai lhe orientar, e pode resultar numa bênção até inesperada para a sua vida. Agora, quando você é submisso, obedece a palavra de Deus, a sabedoria acrescenta o que falta e multiplica o que você não tem, tornando-o o quê? Um mordomo fiel. Por isso Jesus começa, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. Se o reino de Deus vem em primeiro lugar, se as coisas de Deus são colocadas em primeiro lugar na sua vida, a promessa de Jesus é essa: todas as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, eu nasci num lar muito pobre. Muito pobre mesmo. Meu pai pastor, com 12 filhos. Lá em casa não tinha esse negócio de olhar na comida e falar, eu não quero isso. Porque quando você dizia, eu não quero, tinha 11 esperando para você falar. Não tinha essa história, não. Mas uma coisa sempre acontecia na minha casa. Apesar de ser a gente colocar ali a comida na mesa, a mãe preparar os pratos, tudo direitinho, uma mesa enorme. Sempre na hora do almoço chegava alguém. Era uma cidade pequena, de interior, e os irmãos simplórios. E alguns deles até não tinham condições de comer em casa, iam visitar o pastor. E que hora melhor para visitar uma pessoa na hora da comida? Que visita abençoada! Para quem visita. E então, nós tínhamos que repartir. Mamãe tirava um pouquinho de cada um para fazer o prato da visita. E muitas vezes eu vi mamãe pegar o pedaço de frango dela e colocar no prato da visita. Nunca ficamos sem comer na minha casa, apesar de toda esta provação. Porque a Bíblia diz, o salmista, eu fui moço
Hoje eu sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando Jesus diz, eu vou acrescentar, ele não mente, ele não falha, ele não está dizendo uma inverdade, ele acrescenta o que falta. Se eu sou submisso a ele, se eu sou sábio para ouvir a sua palavra, se eu tenho esta disponibilidade, coloco o meu coração para buscar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Eu não preciso ter um BMW, eu não preciso ter um carraço para demonstrar para você que sou fiel a Deus. Ao contrário, muitas vezes Deus permite que você tenha algo mais inferior para que você dependa dele, a fim de que ele vá acrescentando à medida que você precisa. Por isso que a oração do Pai Nosso, quando Jesus fala sobre suprir a necessidade, ele diz o quê? Ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão que Deus promete a mim, para você, é um pão diário. Não é um pão mensal. Não é um pão trimestral que Deus vai jogando. Eu já mandei o trimestre, hein? Não me amole com mais oração. É diário. Por quê? Porque Deus se agrada quando eu peço a Ele, quando eu digo a Ele, Senhor, eu coloquei o Teu reino em primeiro lugar e aqui estou em oração, dependendo de Ti. Agora, qual é a diferença entre o mundo e nós, os cristãos? O mundo ganha para o presente. O crente, o cristão, ele ajunta para a eternidade. Quais são os valores aí fora? É o dinheiro, é o poder, é o sucesso, é a fama, o lucro altíssimo. Tudo isso é o que o mundo aí fora projeta. A Folha de São Paulo essa semana trouxe uma coisa interessante. Diz que a presidente do Brasil tem seu Twitter lá e tal, mas ela mesma não tem tempo de estar respondendo e tal, e olhando quem está seguindo. Mas a Folha de São Paulo dizia uma coisa tão interessante, dizendo que ela tem um número altíssimo de seguidores, mesmo sem falar nada. Sabe por quê? Porque tem gente que gosta de estar perto do poder. Gosta. E é assim mesmo. Então, lá e fora no mundo, a concepção de poder, de fama, de isso, daquilo, é diferente da do cristão, porque o valor do cristão é outro. Ele pensa no reino de Deus, no seu crescimento espiritual, ele pensa na pessoa, ele pensa na família, ele pensa no caráter, ele quer ser a luz do mundo e não ser ofuscado ou cegado pela luz que o mundo manda em cima dele. Então, o primeiro princípio que eu gostaria em 5 minutos ver com vocês, porque nós vamos falar hoje sobre ganhar, domingo que vem sobre gastar e no terceiro domingo sobre guardar. O que a Bíblia fala sobre ganhar? A Bíblia não condena quem ganha o dinheiro honestamente. Digno é o trabalhador do seu salário. Está lá Lucas 10, 7. Lá em Provérbios no capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz assim, veja bem, o que trabalha com mão remissa, isto é, assim ó, empobrece, mas a mão do diligente o enriquece. Então veja que a Bíblia diz que se você honestamente trabalha, você vai usufruir o fruto do seu trabalho. O crente vê a riqueza como bênção. O mundo vê a riqueza como uma possibilidade de oprimir os outros. Sempre é assim. Mas a Bíblia também encoraja o quê? A fidelidade. A fidelidade. Você ser fiel em todos os seus negócios, na sua vida financeira. O profeta Samuel dá um exemplo maravilhoso. Se você quiser abrir 1 Samuel 12, 3 e 4. Eu quero ler para você esse texto. 1 Samuel, ele era um profeta de Deus. Um homem de um caráter, de uma ética extraordinária. Mas quando chegou no final da vida, ele quis fazer como que um ajuste de conta com o povo, com o qual ele tinha servido. Aquele povo que tantas vezes trouxe tanto problema para ele.
Mas ele, um homem de Deus, ajudava muito o seu povo. Aí ele chegou, reuniu todo mundo. 1 Samuel 12, 3, versículo 3 e 4. Ele reuniu todo mundo. E olha o que ele diz. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. Agora veja o que ele diz, que coisa linda. De quem que eu tomei o boi? De quem que eu roubei o boi? De quem que eu tomei o jumento? A quem que eu defraudei? A quem que eu oprimi? Ou da mão de quem eu recebi algum suborno para encobrir com ela os meus olhos? Digam, eu fiz isto. Agora veja a resposta do povo, versículo 4. Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Olha que testemunho lindíssimo. Imagine se algum governante ou político hoje dissesse isso. Qual seria a resposta do povo? Qual seria? Isso significa fidelidade. Você tem que ser fiel para ninguém jogar na sua cara que você tomou alguma coisa que não era sua. Esse é o princípio de Deus, da Bíblia, de fidelidade. Samuel deu esse princípio. Mas também há um outro princípio, a integridade. Você encontra em Jó. Abra aí em Jó, no capítulo 1. Que princípio extraordinário deste homem, Jó, capítulo 1. Veja o que Deus diz. Quando Satanás, não foi qualquer pessoa que veio diante de Deus, não, acusar a Jó. Olha quem foi, o dito cujo, Satanás. Jó, capítulo 1. E chegando os filhos de Deus para adorarem o Senhor, veio também entre eles a Satanás. E o Senhor disse, você viu o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme e se desvia do mal. Aí Satanás respondeu ao Senhor, é claro, o Senhor tem protegido a ele, a sua casa, dá tudo que ele tem abençoado a obra das suas mãos, ele é rico, multiplicou tudo isso aí. Aí respondeu Deus, tudo que ele tem agora está em teu poder, Satanás. Somente contra a vida dele não estenda a mão, mas você pode ir lá e tirar tudo. E Satanás foi e tirou. Uma coisa, uma por uma, Satanás tirou. A Bíblia diz, morreram todo o gado, morreram os animais, morreram os filhos de Jó. Ele ficou sem nada. E quando ele estava sem nada, Satanás disse, ele ainda é fiel porque ele está bom. Tira a saúde dele. Deus disse, vá lá, tire. E então Satanás colocou uns tumores em Jó. E a Bíblia diz que ele se coçava com cacos. Aí chegou a mulher dele e disse, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Cometa suicídio, você já morreu mesmo. Perdeu tudo. Você é um loser, um perdedor. Ele olhou e disse, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele me levantará. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele me levantará. Isto é integridade. Não é porque não deu certo esse negócio que eu vou deixar de dar minha contribuição ao Senhor. Não é porque isso não foi nessa direção que eu vou deixar de ir à igreja. Não é porque aconteceu isso aqui que eu vou dar as costas para o Senhor. Isto não é fidelidade e nem integridade espiritual. Isto é, toma lá e me dê cá. Você me abençoa, Deus, eu vou à igreja. Você me abençoa, eu dou o dízimo. Você me abençoa, eu faço isso. Toma lá e me dê cá. E Deus não está aí nessa base. Deus está conosco enquanto nós estivermos com Ele, seguindo os princípios da sua palavra, com fidelidade e com integridade. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa da minha casa, Deus não precisa do meu carro, Deus não precisa da minha família. Ele coloca tudo em minhas mãos e em suas mãos para que a gente administre o que é dele. O que é dele, não é seu nem meu. Domingo passado no boletim, eu dizia, a gente costuma dizer, minha família, olha, meu carro.
meu dinheiro, minha poupança, meu cheque, como se fosse meu. Nada é meu. Tudo é do Senhor. A Bíblia diz, Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e tudo aqui. Tudo pertence a Deus. Nós somos mordomos. E termino. Mas o que é que a Bíblia não recomenda? O que é que a Bíblia não recomenda? Primeiro, negócios ilícitos. Deus não abençoa quando o crente faz um negócio ilícito. Provérbios 11, versículo 1. O que é que diz a palavra do Senhor? 11, 1, diz assim: a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando o seu negócio, a balança está enganosa, Deus vai lhe pegar, principalmente se você é servo dele, porque Deus não quer que você faça e haja dessa maneira. Outra coisa que a Bíblia não recomenda, a preguiça. Há muita gente que não ganha porque não trabalha. A Bíblia não valoriza a preguiça. Não valoriza a preguiça. Está escrito na palavra de Deus, Provérbios 6, 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e considera o seu caminho e ser sábio. Você vê a formiguinha, vai uma atrás da outra, né? Levando aquela folhinha, um pesão, aquela folhinha, um pesão na cabeça. Olha a formiga! Há muita gente que devia olhar, ficar olhando, não digo sentar no formigueiro, mas pelo menos chegar e ficar olhando o formigueiro. Como são diligentes, como trabalham, como preparam a comida para o inverno. Tem gente que não prepara a comida para o inverno. E quando bate o inverno, e aí? Vem o problema, vem a provação, vem uma situação inesperada. Onde está a provisão? Nós vamos falar disso mais adiante. Mas a Bíblia também condena a ganância. 1 Timóteo 6,10, a ganância. 1 Timóteo 6,10, é um texto muito bonito, muito precioso, eu queria ler para vocês. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O amor do dinheiro, não é o dinheiro que é ruim, o dinheiro é uma bênção. Irmão, eu gosto muito de dinheiro. Quem disse que eu não gosto? Mas eu não quero amar o dinheiro. Eu quero que o dinheiro seja meu servo e não meu senhor. É diferente. É diferente. Mas a Bíblia também diz que você, veja bem, nada de negócios ilícitos, nada de preguiça, não seja injusto. A injustiça é um problema muito sério. No mundo aí fora, comete-se muita injustiça. Provérbio 16, 8, a Bíblia diz assim: melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. A ganância, já falamos. O suborno é outro problema seríssimo. O suborno. Provérbio 17, 23, a Bíblia diz o quê? O ímpio recebe do regaço o suborno para perverter as veredas da justiça. O suborno perverte a justiça. Interessante, né? A Bíblia ainda fala da usura. É o Salmo 15, fala da usura. A usura, você precisa entender bem. Você pode emprestar o dinheiro a alguém, até aquela pessoa pagar juro a você, mas um juro correto. A usura é quando você vai para a extorsão. Isto é, você se aproveita de uma situação para fazer dinheiro em cima da pessoa. Isso aí é usura. E a Bíblia condena a usura. O que mais que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu não devo estar com o meu coração apegado às coisas materiais. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Mas lembre-se, daqui você não vai levar nada. 7, trapaça. O trapaceiro, aquela pessoa que faz trapaça, fere o coração de Deus. Eu me lembro muito da história de Moody. Moody trabalhava numa loja vendendo seda. Aí o patrão dele chegou para ele e falou assim: Moody,
Quando você for vender a seda, a pessoa chegar e dizer, eu quero um yard aí de seda, você dá uma esticadinha na seda, assim, você estica. Aí a gente ganha um pouquinho mais. Ele olhou, aquele homem de Deus, olhou para o patrão e disse, meu caro, a sua seda pode esticar, mas a minha consciência não. A sua seda pode esticar, mas a minha consciência não. Então a Bíblia nos fala sobre essa consciência de que devemos ter como servos de Deus, mas também enganar os outros. Havia uma história lá em São Paulo muito interessante de um político, antigamente, nem sei o nome, e o povo dizia que o político pegava o dinheiro de todo mundo e tal. Sabe como é que é essa história do Brasil? Corre para todo lado. Às vezes é verdade, às vezes não é. Mas a história conta que um dia aquele político estava num comício e ele olhou para o povo e disse, nesta calça nunca entrou dinheiro do povo. Imediatamente a multidão começou, calça nova, calça nova, calça nova. Então há certas coisas que são invariantes e interessantes realmente a gente, mas a Bíblia diz, cuidado para não enganar os outros. Não prejudique o inocente. Salmo 15, versículo 5, já estou terminando. Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem, Senhor, morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça, de coração fala a verdade. Que não difama com a sua língua ao seu próximo. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda. Aquele que empresta o seu dinheiro, não com juros extorsivos, nem recebe teitas injustiça contra o inocente. Aquele que assim procede nunca será abalado. Irmãos, prejudicar as pessoas não é o que a Bíblia diz. Agora, a última frase dessa folha. Veja as consequências na vida de quem pratica essas coisas. Afastamento de Deus, dificuldades na família, pobreza e morte. Fala em Provérbios 13, versículo 11. Veja o que a Bíblia fala. Diz assim, Provérbios 13, 11. O que a palavra de Deus diz? A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Pouco a pouco. Então a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado com as consequências. Provérbios ainda 21, versículo 6. A Bíblia diz, ajuntar tesouros com língua falsa é uma vaidade. E aqueles que buscam e fazem isto, buscam para si a morte. Ai, que coisa. No próximo domingo, hoje falamos sobre ganhar. No próximo domingo, gastar. O que a Bíblia diz sobre gastar o seu dinheiro? Como eu e você devemos gastar o nosso dinheiro? Nós vamos sair daqui a mais uns 5 minutinhos e vamos almoçar. Nós vamos gastar tempo com os nossos amigos. Nós vamos oferecer a vocês o que a igreja recebeu. A igreja paga este alimento com os dízimos e ofertas que recebe do povo. Quando o caixa está baixo, não podemos fazer nada. E nós já estamos chegando nesse ponto, bem baixo. Portanto, é necessário que o povo de Deus esteja unido para que não haja sofrimento nesta área financeira na vida da igreja. A igreja depende de nós. E se todos contribuírem e derem seus dízimos ao Senhor, não faltará nada à igreja. Mas se somente um pouquinho, ou um número muito pequeno de membros, não conseguirá carregar a igreja toda. Porque é pesado. Por isso que Deus bolou este plano. Este plano é para todos nós. Sejamos, pois, fiéis ao Senhor.